Olá, tudo bem com você? Neste vídeo de hoje, nós iremos trabalhar duas questões que envolvem as razões trigonométricas. Questões essas que são probleminhas matemáticos, aonde eu preciso fazer uma leitura e uma interpretação e transformar isso num triângulo, óbvio, que é o que nós estamos trabalhando, e assim encontrar o que está sendo solicitado dentro do enunciado. E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross, do canal Matemática Simples Assim, ok? Aqui fala de uma historinha onde eu tenho um arame de 18 metros de comprimento e ele é esticado do solo ao topo de um poste. E está pedindo para mim calcular a altura do poste. Então, nós vamos pegar e vamos fazer esse desenhozinho aqui, tá? Vamos supor que aqui eu tenho o poste, aqui eu tenho o solo e aqui eu tenho um ferrinho que eu vou trancar este meu arame, tá? Botei o arame aqui. Eu sei que o arame mede 18 metros e eu também sei que este poste, em relação ao solo, ele me forma um ângulo de 90 graus e o ângulo que o arame forma em relação ao solo é de 30 graus. Qual é a altura deste poste? Bom, para iniciar o nosso cálculo, nós precisamos identificar as nossas informações. Eu preciso saber que o 18 é a minha hipotenusa. Sempre a minha hipotenusa, ela é a medida oposta ao ângulo reto e também a maior medida do meu triângulo retângulo. E o H é quem neste caso aqui? Ele vai ser o meu cateto oposto. Mas por que oposto? Porque é a medida que está oposta ao ângulo que eu tenho dentro desse meu triângulo, que é aquele ângulo diferente de 90 graus. Então, eu vou pegar e vou calcular a altura deste poste através das informações que eu tenho aqui. Como toda vez que eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, ou a hipotenusa e o cateto oposto, eu preciso calcular o seno deste ângulo. Não interessa o comprimento do meu arame nem a altura do meu poste. Sempre o seno de 30 graus vai ter o mesmo valor. Então, o seno de 30 graus é igual ao meu cateto oposto, que é a altura. Aqui eu poderia pôr, além do H, XY, uma estrela, uma lua, o sol. Não interessa, é um termo desconhecido. É aquele valor que eu vou procurar. Como nós estamos falando de altura, eu vou optar em usar o H sobre a minha hipotenusa. O seno de 30 graus é igual a 1/2, igual a H sobre 18. Agora aqui é simples, basta eu fazer a minha multiplicação em x. 2 vezes H e 1 vezes 18. Está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo, porque é sempre a operação que inverte. 18 dividido por 2, 9. 9 o quê? Eu estou falando aqui dentro deste meu enunciado de metros. Então, a minha resposta será em metros. Ah, mas daí o João prefere desenhar o triângulo. Mas por que ele desenhou o triângulo? Porque é o que nós estamos estudando, as razões trigonométricas dentro do triângulo retângulo. Então, o João vai fazer dessa forma aqui. Vai mudar o meu resultado? Não, vai ser o mesmo. Porque aqui do poste até esse ferrinho que eu botei aqui no chão, que eu vou enterrar aqui, que eu vou prender este arame, eu formo um triângulo retângulo. Então, a maneira que eu vou executar isto não vai interferir no meu resultado final. Agora, uma sugestão que eu sempre dou, faça o desenho. Porque no momento que você tem o desenho, fica muito mais fácil de você identificar essas informações. Certinho? Bom, agora nós vamos para o nosso próximo exemplo. E se este vídeo está sendo útil para você, deixe o seu like aqui embaixo, que isso me motiva a fazer outros vídeos para vocês. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, ok? Então vamos lá. Neste nosso segundo exemplo, fala de um triângulo isósceles que tem de comprimento, ou seja, os lados deste meu triângulo isósceles tem 2 raízes de 3 de comprimento e os ângulos congruentes medem 30 graus. O que é ângulo congruente? É ângulo igual, porque em todo triângulo isósceles, indiferente do tamanho dele, das medidas que ele possui, os meus ângulos sempre serão iguais. Então, estes ângulos aqui,
no nosso caso, medem 30 graus. Mas eles poderiam medir 45, eles poderiam medir 25, mas eles têm que ser iguais. Por que isso? Porque as minhas duas medidas também são iguais. Então, logo que eu tenho essas duas medidas iguais, porque é um triângulo isósceles, e para quem não lembra desses detalhes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo onde eu falo dos tipos de triângulos, como eles são formados. É uma introdução das razões trigonométricas. Continuando aqui, eu sei que os lados aqui, que são iguais, medem 2 raiz de 3. Mas eu não sei quanto mede a minha base, porque aqui está solicitando o perímetro do meu triângulo. E para mim calcular o perímetro, eu tenho que somar todos os lados, porque o perímetro nada mais é do que isto, o contorno da minha figura, aquelas linhas que limitam ou que formam a minha figura. Então aqui eu não sei este valor. Ah, mas nós não aprendemos isso ainda, né? Porque eu não trabalho com triângulo qualquer, nós estamos trabalhando com triângulo retângulo. Então, o que eu faço? Eu pego este triângulo aqui e divido ele exatamente no meinho, formando assim 2 triângulos retângulos. Então, é em cima deste triângulo retângulo que eu vou calcular a minha base, porque eu preciso da minha base. Então, desenhando aqui este triângulo retângulo, que aqui é 2 raiz de 3, aqui mede 30 graus. E aqui mede quanto? Se tudo aqui, ó, mede x, quanto mede aqui? X sobre 2, porque é a metade de x. Se o meu x for 10, aqui vale 5, porque eu peguei a metade dele. Mas eu não sei o valor de x. Como eu poderia escrever isso? X sobre 2. Agora eu vou identificar as minhas informações. 2 raiz de 3 é minha hipotenusa. Este daqui é um cateto, mas que cateto é este? É o cateto oposto? Não, porque eu não quero saber isso. Eu quero saber isso daqui. Isso daqui é o meu cateto adjacente. Então, quando eu tenho a hipotenusa e o cateto adjacente, eu vou calcular o cosseno desta minha figura. Então, o cosseno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora aqui, ó, mais uma dica. Eu não poderia transformar tudo isso daqui, ó, para simplificar a minha conta, transformar isso dali numa outra variável. Então, eu poderia dizer que tudo isso daqui seria o meu y, para ser mais fácil de fazer o cálculo, porque eu aqui vou ter fração sobre fração, então vai complicar este meu cálculo. E eu preciso simplificar. Então, eu boto no lugarzinho de x sobre 2, y. Então, aqui eu vou procurar o valor de y, que seria a metade dessa minha base. Substituindo aqui, eu sei que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Y, porque agora eu substituí para não ter fração sobre fração, para simplificar o meu cálculo, sobre 2 raiz de 3. A partir daqui, todo mundo sabe que eu tenho que fazer a multiplicação em x, logo eu vou ter 2y igual a raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Lembrando, aqui eu faço questão de trabalhar com os radicais nestes primeiros exemplos para relembrar algumas questões ou alguns conceitos fundamentais sobre os radicais. Eu vou colocar aqui, toda vez que eu tiver multiplicação de radicais, eu multiplico de fora com de fora e de dentro com de dentro. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 3, 9. Então, eu conservo o radical e multiplico os números. Isso daqui vai ficar igual a 2 vezes 3. Já substituindo, eu tenho que 6 é igual a 2. Logo, o meu y mede 3. Ah, essa é a minha resposta. Não, cuidado, a pergunta é o perímetro. Isso daqui é o valor de y. Quer dizer que é este pedacinho aqui que vale 3. Se este pedacinho aqui vale 3, quanto vale tudo aqui? 6. Ah, mas por quê? 3 mais 3, 6. Agora eu posso calcular o perímetro. O meu perímetro não é lado mais lado mais lado, porque o perímetro é a soma de todos os lados. Logo, eu sei que 6
mais 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 é igual. Cuidado, eu só posso somar os termos semelhantes. O 6 eu não tenho semelhante com ele, então eu vou repetir ele. Quando eu tenho soma de radicais, eu conservo o radical, aquele que é semelhante, e eu só vou somar os numerozinhos da frente. Então, aqui, isso daqui, ó, eu vou simplesmente repetir. É como se fosse um X ali. 2 mais 2, 4. Logo, esta daqui é a minha resposta. Ah, mas eu posso transformar isso em decimal? Pode, se preferir. Enfim, transformar em decimal, tu vai fazer 6 mais 4 vezes 1,73. Lembrando que nós iremos utilizar apenas 2 casas depois da vírgula, ok? Bom, pessoal, por hoje seria isto, tá? Eu aguardo vocês no próximo vídeo e lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações. Um abraço e até lá!